Olá, seja muito bem-vindo. É um prazer te ter aqui como ouvinte. Eu sou Tami Kunzins, realizadora do Astro Projetado. Ao se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho, comentar e compartilhar a caminhada com quem você ama. Vamos à terceira de 2025. Alunação ariana, recomeçando uma nova plantação em 29 de março, em Áries, a 9 graus, junto ao segundo eclipse solar para desenvolver mudanças. E o primeiro estágio de nutrir os movimentos em 4 de abril, na fase crescente em Câncer a 15 graus. O segundo estágio de expor e sentir as colheitas de 6 meses atrás, em 12 de abril, na fase cheia em Libra a 23 graus. E o terceiro e último estágio de acolher e analisar todos os acontecimentos vividos até 20 de abril, na fase minguante em Aquário a 1 grau. Lembrando que todos os horários compartilhados na caminhada lunar são considerados de Brasília do Brasil, sendo necessário converter para o fuso aonde você me ouve agora. Antes de iniciar a tradução, vou trazer mais 2 detalhes que iniciam nessa alunação e vão dar o tom da dança de 2025 e dos próximos anos. Então não pule essa parte e reouça sempre que precisar, pois o ano novo astrológico começa com mudanças através de um evento memorável. Netuno entrando em Áries para iniciar seu momento transitório por 13 anos e se despedir do fechamento de seu ciclo natural de 165 anos. Sim, para Netuno completar seu ciclo natural, passando pelos 12 comportamentos, ele leva em média 165 anos. Ou seja, todos nós que estamos vivendo esse evento a partir do dia 30 de março de 2025, ainda não experienciou de forma prática a influência de Netuno em Áries e seremos convidados a movimentar e observar esse momento transitório por 13 anos de nossas vidas, pois esse evento aconteceu a última vez em 1861. Netuno é o planeta regente de Peixes e foi onde ele ficou transitando bem confortavelmente desde 13 de fevereiro de 2012 e se despedirá definitivamente em 2026, porque até lá nos convidará a revisões internas transpessoais para reavaliarmos esses últimos anos enquanto ele realiza sua retrogradação por Peixes. Por ser um planeta geracional, seu impacto é transpessoal, onde os seus comportamentos vão além do individual e pessoal, se estendendo à humanidade, vida, psique e o universo, movimentando transcendência, sensibilidade psíquica, espiritualidade, compaixão, empatia, fantasia, espiritualidade, ilusão, intuição, inspiração, intangível, idealização, romantismo, dons artísticos, imaginação, caridade, vício, apatia, confusão, decepção, difusão, desilusão, dissolução, ideias, desintegração, êxtase, iluminação, escapismo, desconhecido, culpa, sonhos, misticismo, unidade, amor universal, nebulosidade, sacrifício, valor espiritual, incerteza, fraudes, loucura, recusa à profundidade do eu e ao comprometimento. E esse evento significa que seu movimento continuará entre nós, mas seu maior impacto será na mudança de temperamento e ritmo, nos fazendo perceber essa diferença entre o comportamento Peixes e o comportamento Áries. Como ele ficou por Peixes se sentindo em casa, podemos até ter nos acomodado com as adaptações dos seus comportamentos. Mas a partir do dia 30 de março de 2025, seremos convidados a esse novo ciclo netuniano, despertando compaixão, receptividade, criatividade, espiritualidade e idealismo pelo pioneiro Áries, aquele que traz a faísca para despertar a semente através da força e do entusiasmo para nascer com coragem, impulsionando a naturalidade e individualidade do ser e movimentando a independência dos desafios para começar o novo, regado ao temperamento de motivação, autonomia, ação, e o ritmo para iniciar, impulsionar e começar, regido pelo planeta Marte, podendo integrar a luz de seu comportamento assertivo,
iniciático, energético, dinâmico, entusiasmado, destemido, aventureiro, líder, herói, pioneiro, sincero, competitivo, corajoso, motivado, autônomo, espontâneo, ativo, sincero, independente, individualista. E também a sombra dos comportamentos: impulsivo negativamente, impaciente, grosseiro, áspero, imprudente, irresponsável, combativo, egoísta negativamente, intolerante, agressivo, sincericida sem filtro, aquele que manda a sinceridade na lata sem pensar se vai magoar ou não o outro. Então, esse evento memorável vem nos lembrar que para uma dissolução geracional acontecer, será essencial a desintegração individual se desenvolver. E esse processo se inicia agora e nos acompanhará até 2039. Por estar no comportamento peixes, o que antes era só na mente, nos convidará a movimentar na prática, além do nosso dia a dia e do medo, para conhecer a nossa própria profundidade e o comprometimento com ela. Aproveite para iniciar esse ciclo novo através do amor, acolhendo os desconfortos, pois você não está sozinho e cada um tem as suas próprias dificuldades para enfrentar. Respire e vamos juntos seguir os ciclos naturais da vida, pois aqui chegamos ao segundo detalhe para nos auxiliar nessa caminhada, o segundo eclipse da primeira temporada de 2025. Esse movimento astronômico que se realiza sempre que as órbitas da Lua, Sol e Terra se alinham em uma posição onde o Sol ou a Lua fiquem temporariamente ocultos, formando o eclipse solar somente na fase nova e o eclipse lunar somente na fase cheia, tendo um intervalo de 2 semanas entre um e outro, podendo acontecer de 4 a 7 vezes por ano, mas no ano de 2025 teremos 4, dividido por 2 em cada semestre. Esse fenômeno da natureza impacta não só na sua saúde física, mental, emocional e espiritual, mas também movimentando mudanças na sua vida, acelerando processos positivos ou negativos conforme as decisões tomadas durante esse período eclipsado. Então, as fases lunares novas e cheias acompanhadas de eclipse serão amplificadas somadas às transformações de novos começos, clarezas, traumas, emoções, sentimentos, finais de ciclos, quebra de hábitos e rupturas de padrões, intensificando seu momento presente. E os nodos lunares são os pontos do espaço onde se forma com a Lua cruzando a eclíptica da órbita da Terra. E como experienciamos no dia 11 de janeiro de 2025 a entrada do nodo norte em Peixes e o nodo sul em Virgem, que traz um efeito principal para 2025. Mas outros eixos comportamentais podem ser atingidos por um eclipse quando ocorre de uma lua nova ou cheia se realizar próximo de 10 a 12 graus de um nodo lunar. Sendo assim, o segundo eclipse de 2025 finaliza o eixo de Áries-Libra, que vem acontecendo desde 2023, nos convidando a desenvolver mudanças em nossas vidas através do comportamento Áries, regado ao temperamento de motivação, autonomia, ação e ao ritmo para iniciar, impulsionar, começar, regido pelo planeta Marte, trazendo a faísca para despertar a semente através da força e do entusiasmo para nascer com coragem, impulsionando a naturalidade e individualidade do ser e movimentando a independência dos desafios para começar o novo, integrando a luz do seu comportamento assertivo, iniciático, energético, dinâmico, entusiasmado, destemido, aventureiro, líder, herói, pioneiro, sincero, competitivo, corajoso, motivado, autônomo, espontâneo, ativo, sincero, independente e individualista. E a sombra de seu comportamento impulsivo negativamente, impaciente, grosseiro, áspero, imprudente, irresponsável, combativo, egoísta negativamente, intolerante, agressivo, sincericida sem filtro, e sem deixar de ressignificar velhos padrões na nossa vida através do comportamento Libra, regado pelo temperamento da explicação, comunicação, intelecto e do ritmo para iniciar e impulsionar, relacionar, regido por Vênus, equilibrando as trocas sociais e as relações com inteligência, harmonia, beleza,
compreensão com base no respeito ao outro, compartilhando a justiça parcial e valorizando qualidades estéticas e racionais, integrando à luz do seu comportamento cooperativo, equilibrado, justo, diplomático, sedutor, agradável, idealista, harmonioso, artístico, mediador, pacificador, imparcial, sociável, interativo, parceiro, refinamento estético e belo. E a sombra de seu comportamento: dependente, indeciso, falso, manipulador intelectual, superficial, mentiroso, vaidoso, vacilante, instável, não confiável, duas caras e vaidoso. Os eclipses no eixo Áries e Libra iniciaram em 2023. Em 20 de abril de 2023, na lua nova em Áries, a 29 graus, com eclipse solar. Em 14 de outubro, em 2023, na lua nova em Libra, a 21 graus, com eclipse solar. Continuando em 2024, em 25 de março, na lua cheia em Libra, a 5 graus, com eclipse lunar. 8 de abril, na lua nova em Áries, a 19 graus, com eclipse solar. 2 de outubro, na lua nova em Libra, a 10 graus, com eclipse solar. E finalizando agora em 2025, em 25 de março, na lua nova em Áries, a 9 graus, com eclipse lunar, reverberando entre 6 meses a 1 ano, nos pedindo mudanças para integrar o feminino e o masculino, o eu e o outro, a ação e a relação. Observe o que mudou em você e nas suas relações a partir dessas datas e analise o que poderá mudar daqui para frente, porque cada temporada de eclipse você pode sentir diferente. Vai depender do que será revelado profundamente sobre si para descobrir as necessidades que precisam virar prioridades, os medos que precisam ser encarados, as vulnerabilidades que precisam ser acolhidas e os limites que precisam ser definidos. Além dos sintomas que poderá sentir como exaustão física e mental, dor de cabeça, ansiedade, insônia, pode também ter muitos sonhos, sintomas de resfriado e até uma gripe mais forte. Independente se for uma pessoa com um sistema nervoso mais sensível, para algumas, os sintomas, desafios e mudanças poderão ser mais intensos e você descobre se faz parte desse time olhando para o seu mapa natal, revelando o seu GPS interno. E aqui eu trouxe um exemplo para você olhar para o seu mapa e identificar alguns pontos e símbolos importantes. Então, primeiro, se você identificar que o símbolo do seu Sol está dentro da área do comportamento Áries ou dentro da área do comportamento Libra, poderá sentir fortemente as mudanças e os sintomas físicos. E assim você descobre que é um ariano ou um libriano. Mas também se você identifica se o seu Sol está dentro da área do comportamento Touro ou dentro da área do comportamento Escorpião, também sentirá, porque Marte é o planeta regente de Áries e Escorpião, e Vênus é o planeta regente de Libra e Touro. Por isso, esse eclipse reflete também nos taurinos e escorpianos. Caso você descobriu que não é um ariano, um libriano, um taurino ou um escorpiano, porque o seu Sol não está nesses comportamentos, mas olhando melhor o seu ascendente e o seu meio do céu, que são essas linhas mais grossas do nosso mapa que formam uma cruz, também poderá sentir um impacto maior nos sintomas e principalmente nas mudanças, porque por mais que seja só no ascendente, refletirá também no descendente. Se for no meio do céu, refletirá automaticamente no fundo do céu. Eliminando essas opções, onde você descobriu que nenhum ponto desses está nesses 4 comportamentos, encontre o símbolo da sua lua e o símbolo do seu nodo norte, pois são pontos importantes que poderão causar as mudanças ou os sintomas mais fortes se estiverem no comportamento Áries, Libra, Touro, Escorpião. Lembrando que ao identificar o símbolo do nodo norte, também automaticamente o nodo sul estará no lado oposto, mesmo não aparecendo no seu mapa. Vai depender muito da configuração do sistema que ele foi gerado. Me diga nos comentários
qual eclipse você sentiu mais os sintomas. E agora caminhamos à tradução do novo que se apresenta. Lua nova eclipsada, 29 de março, em Áries, às 7h57 da manhã, no comportamento Áries. Alinhamento do Sol, representando a consciência do eu, com a Lua representando a inconsciência emocional e a Terra representando o corpo em espírito. Um alinhamento astronômico para a liberação de intensidade energética, trazendo revelações internas que afetam nosso comportamento externo, influenciando a percepção consciente das nossas ações, identidade e ego para transformar nossas emoções e psique através do efeito sombra do eclipse solar. É a primeira lua nova do ano novo astrológico, acompanhada do segundo eclipse de 2025 em Áries, para plantar e intencionar um planejamento com mudanças para os próximos 6 meses a 1 ano, onde se renovará ações, decisões, nascimentos e criações, despertando a liderança da própria vida com amor, gentileza e verdade, podendo sentir e encontrar conflitos como obstáculos para crescer ao reviver dores, feridas e sombras emocionais que ainda doem e ativam a raiva reprimida, arrogância, mágoas, culpa, frustração, coragem, inadequação, explosão ou implosão emocional, como um remember da quarta lunação ariana de 2024, onde tivemos um eclipse solar em Áries, também acompanhado de Quirón no dia 8 de abril, ou até mesmo resgatando memórias mais distantes e da infância que acabam afetando a disposição energética física e emocional e nas atividades diárias que estamos vivenciando nesse momento. Por isso, temos uma nova oportunidade de construção, perseverança e paciência para despertar uma nova consciência diante das revelações emocionais ou não que estão ocorrendo no presente e desenvolver passos diferentes do passado, se permitindo a realizar um novo planejamento, situações e caminhos para seguir em frente, conectando-se ao que te diverte, as pessoas que harmonizam essa diversão, ações e ambientes que estejam mais alinhados à sua essência natural. E como caminhamos através de um planejamento divino, seguimos nossa revisão interna pessoal de Mercúrio retrógrado até dia 7 de abril, mas agora entrando em Peixes, mudando o temperamento e ritmo referente à comunicação, raciocínio, mente, lógica, percepção crítica, fala, negociação, aprendizado, escrita, agilidade, comércio, intelecto, transporte, expressão, trocas, processo de pensamento, astúcia, eloquência, mau uso da inteligência, a moralidade da racionalização, comunicação opiniática, aptidão para compreender, oscilando em sensibilidade, intuição, compaixão, criatividade, caos, vitimismo, ilusão e vícios que te impedem de sentir. Pois quando Mercúrio entra em Peixes, logo se encontra com Netuno, se despedindo de Peixes, unindo forças para te auxiliar a desenvolver sua consciência psíquica, percepção mais intuitiva, comunicação sensível, escrita criativa, aprendizados e uma compreensão mais profunda sobre si e a vida. E o primeiro evento memorável de 2025 acontece no dia 30 de março com a entrada de Netuno em Áries, iniciando seu momento transitório até 2039, onde ativará todas as gerações na vida pessoal e social para desenvolver uma sensibilidade dinâmica, uma intuição espontânea, compaixão sincera, sacrifícios e confusões corajosas através do amor e não do medo. E no dia 2, abril inicia com o encontro de Vênus e o nó do norte em Peixes para reforçar a revisão interna pessoal, para realizar conceitos intuitivos, abrir novos caminhos que se alinham mais com seus valores pessoais, sociais e financeiros, onde potencializará seu autocuidado, fé, sonhos, idealizações com mais compassividade. Lua crescente, 4 de abril, às 23h14 no comportamento Câncer. Primeiro estágio de desenvolvimento para acelerar o esforço de crescimento, nutrindo os novos hábitos planejados e iniciados na revelação do eclipse para movimentar a mudança do próximo semestre, mesmo em meio a conflitos emocionais internos e estresse para desenvolver um posicionamento
assertivo com otimismo e acolhimento. Lembra da revisão interna pessoal de Marte, de 6 de dezembro a 23 de fevereiro, onde sua retrogradação em Câncer e Leão nos convidou a reavaliar? Então, chegou o momento que nossas ações, decisões, atitudes serão testadas a partir de reações emocionais, o passado se fazendo presente, acolhimento, segurança e conforto receptivo será confrontado para desenvolver uma transformação inteligente ao respirar antes de escolher a batalha que se aventurará com coragem e compaixão a você mesmo e ao outro, para ressignificar uma melhor interação, seguindo um amadurecimento psíquico e flexibilizando a rebeldia com paciência e praticidade. Pois o encontro de Saturno em Peixes formando sextil a Urano em Touro será o primeiro de 4 encontros, para negociar essa libertação com menos teimosia. Aproveite a oportunidade de produzir ações, coragem, assertividade, vitalidade, nutrindo responsabilidade emocional, criativa, intuitiva e movimentando a autenticidade através da sua própria mudança, pois no dia 6 de abril, o Sol em Áries formando sextil com Júpiter em Gêmeos, pedirá negociações autênticas e assertivas para expandir a troca, flexibilizando os conhecimentos com curiosidade, e Marte em Câncer formando trígono com Vênus em Peixes ativará uma revisão interna, facilitando uma percepção mais bela, amorosa e íntima, liberando conexões sensíveis. E no dia 7 acontece o segundo encontro de Vênus e Saturno em Peixes, liberando impulsividade para desenvolver disciplina na autovalorização, finanças, prazer, harmonia com resiliência, para construir uma estrutura emocional a longo prazo. E no mesmo dia, com o fim de Mercúrio retrógrado em Peixes, poderá passar a ter mais clareza mental para comunicar sua sensibilidade, idealizações e adaptações que repensou nesse período de revisão interna pessoal, mas se lembre que a sua sombra finaliza somente no dia 25 de abril. Então siga compassivamente com você dentro das próprias relações. Em 8 de abril, uma fluidez na troca com esforço inteligente poderá valorizar o caos dos aprendizados, inovar na socialização pessoal e social, mudar as negociações financeiras que pedem mais flexibilidade e menos teimosia. E para finalizar a fase crescente, no dia 11 de abril, os pensamentos e a comunicação têm a oportunidade de crescimento mais criativo, ampliando uma liderança emocional com força de vontade mais receptiva para acelerar o processo de amadurecimento interno. Lua cheia, 12 de abril, às 21h22 da noite, no comportamento Libra. Segundo estágio de desenvolvimento para trabalhar as verdades conflituosas das dores e feridas internas pessoais que podem ser reveladas através do outro, formando tensão e estresse para estabilizar a transformação da impulsividade entre dar ações e receber reações emocionais através de confrontos nas trocas imparciais, impacientes que transbordam ameaças contra a própria verdade, podendo ter uma colheita dos 6 meses atrás mais indecisa sobre a celebração ou a manipulação do que realmente foi movimentado desde a 10ª alunação libriana de 2024, com as sementes plantadas entre 2 e 10 de outubro. Para relembrar suas intenções, ouça esse episódio no podcast Astro Projetada no Spotify e aproveita que Vênus em Peixes finaliza sua retrogradação para valorizar seus momentos introspectivos e sensíveis com presença, colocando em prática essa observação de lá até aqui, sendo justo para uma colheita consciente. E no dia 14 de abril, o encontro de Saturno e o Nó do Norte em Peixes potencializa uma restrição e uma perseverança para desenvolver um caminho novo para flexibilizar a ilusão da imaginação, o caos da idealização, a enganação da bondade, a sofrência da sensibilidade, o vício do sacrifício, a confusão da introspecção, que precisará ser conscientizada daqui para frente, pois Saturno voltará a Peixes novamente após 30 anos, cobrando essa responsabilidade de aprendizado dentro desse período.
Em 16 de abril, Mercúrio entra em Áries novamente, mas sem o período de retrogradação para uma revisão interna pessoal que estava acontecendo. Então, esse momento transitório será para colocar em prática a revisão, ativando sua comunicação, pensamentos, negociações, locomoção, impulsionando assertividade, impaciência, entusiasmo, imprudência, coragem e responsabilidade com mais fluidez e clareza até 10 de maio. Lembrando que sua sombra finaliza somente em 25 de abril. Então, até lá, toda a cautela é bem-vinda para uma harmonia nas relações, compras, negociações e mentalidade permanecer. Pois com a entrada de Netuno em Áries, Mercúrio será o primeiro a encontrá-lo em 17 de abril, dando as boas-vindas e liberando uma comunicação empática, pensamentos nebulosos, raciocínio sensível, agilidade intuitiva, compreensão mais empática através da motivação, autonomia e ações físicas a desenvolver nos próximos 13 anos. E finalmente, Marte sai de Câncer e entra em Leão no dia 18 de abril, onde também movimentará na prática a revisão interna pessoal realizada no seu período de retrogradação, iniciando seu momento transitório que ativará suas decisões, motivação, energia, defesa, individualidade, ações, autopreservação, se mantendo entre liderança, narcisismo, amorosidade, orgulho, autoconfiança, egocentrismo, criatividade e melodrama até o dia 17 de junho. Observe e se lembre que toda ação gera uma reação no individual e no social. E para auxiliar nessa experiência, a partir do dia 19 de abril, o Sol entra em Touro, iniciando o seu momento transitório, ativando sua identidade, consciência, autoexpressão, confiança, atitude à vida, arrogância, se fixando entre praticidade e materialismo, consistência, preguiça, conforto e beleza, conservadorismo, prazer e teimosia até o dia 20 de maio. Observe o seu comportamento diário e como pode se sentir dentro desse período. Mas no mesmo dia, terá a oportunidade de crescimento produtivo com ações criativas, decisões confiantes para fluir de soluções desmotivadas, desintegrar coragem, inspirar autonomia em algo do passado que estava estagnado. Lua minguante, 20 de abril, às 22h35 da noite, no comportamento aquário. Terceiro estágio de desenvolvimento que pode ser conflituoso para desacelerar, se acolher e limpar intelectualmente sob as crenças tradicionalistas que se apresentaram no eclipse solar, transformar os obstáculos movimentados na fase crescente para uma nova perspectiva e confrontar as verdades que transbordaram na fase cheia, separando o bom e ruim, processando as emoções físicas e psíquicas para desapegar, ao abrir espaço para o ciclo da próxima lunação e negociando o que valoriza com sabedoria e sacrifício, com merecimento para permanecer e seguir com ressignificação e experimentação de uma forma autêntica e inteligente, pois Vênus realiza seu terceiro e último encontro com o nó do norte em Peixes, unindo novos caminhos para a valorização da beleza, conexões, recursos intuitivos, criativos, sensíveis, apesar de confusos, fantasiosos e viciosos, compensando em uma libertação e expectativas futuras para experimentar, transformando uma consciência independente e inovadora, mesmo sentindo um estresse e preguiça para ações diferentes do que o ego está acostumado a decidir. No dia 23 de abril, uma tensão pode aparecer junto aos conflitos de transformação para reconstruir essa nova mudança de identidade que limita o crescimento, porque Vênus tem o seu último encontro com Saturno, justamente para desenvolver uma satisfação mais conectada, prudência financeira, maturidade amorosa, maturidade afetiva, trabalho harmonioso, a sensibilidade psíquica e intuitiva, onde haverá uma melhor compreensão a partir do dia 25 de abril, com a finalização da sombra de Mercúrio em Áries. E no dia 26 de abril poderá voltar uma tensão que foi sentida em dezembro de 2024, onde ocorre novamente entre Marte em Leão
e Plutão em Aquário, que acontece pela última vez, nos pedindo confrontamento das ações e reações do ego para a transformação pessoal e geracional que estamos vivendo. Que mesmo nos sentindo tensionados, precisamos ter consciência que sem uma, a outra não há de se realizar, pois o novo já está sendo reformado. E assim finalizamos a tensa, mas potente lunação ariana se perguntando: quais decisões inovadoras me alinham com a minha própria verdade e me leva ao encontro de um futuro autêntico que quero criar? E agora, a partir do pleno lunar e mudanças eclipsadas, poderá iniciar sua autogestão emocional através da sua caminhada lunar, acessando no link da descrição. Te vejo na próxima lunação para caminhar com autenticidade a sua exclusiva jornada, através de mim para você, mas também para mim, do meu lar para o seu.